Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia, senhores. Estão ouvindo bem? Estamos, sim. Bom dia, doutor Raimundo. Bom dia. Bom, eu estava até agora aguardando o Ministério Público, deve ter acontecido algum problema e, por alguma razão, o promotor não conseguiu acessar ou esqueceu da audiência, não sei exatamente o que aconteceu. Foi designada a audiência com o objetivo, de, óbvio, dar um andamento no processo, buscando o fim do processo, e por isso que foi designada a audiência visando o saneamento. E 2, que é o objetivo principal, é buscar que a situação, de fato, ela tenha uma evolução, ou seja, de que aquilo que foi proposto há anos, né, esse processo é antigo, tenha uma evolução no sentido positivo. No entanto, acredito que 2 coisas têm que ser consideradas, né? Uma é que a óbvia alteração da administração em relação à Prefeitura de Belém, ela deve causar algum tipo de impacto, ainda que sei lá, mínimo, eu espero, mas em relação à postura administrativa, né? Eu digo que mínimo porque, obviamente, que a administração sendo impessoal, ela não pode retroceder. Então, todo o impacto tem que ser sempre no sentido positivo para frente. E outra é que ontem a Defensoria apresentou uma petição que só hoje eu fui, digamos, me assenhorar dessa petição. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de fazer a leitura. E tem vários pedidos lá na petição que foi apresentada pela Defensoria. Essa aqui é de fazenda. Não, tá conhecido. Então, eu acho que esses pedidos seria necessário que eles fossem observados antes do processo prosseguir, né, a fim de que, de fato, a sentença, no final, pudesse estar mais próxima da realidade do momento e não da realidade de quando foi proposta a ação. Eu gostaria até que eu acho que é a doutora Luciana, que está pela Defensoria, explicitasse melhor, em resumo, doutora, os termos da petição. Pois não, Excelência, eu vou abrir a petição aqui para a gente poder se organizar também. Mas, a princípio, sim, a ação é antiga, mas é atual. As questões continuam sendo trazidas para atendimento na Defensoria Pública regularmente. Da propositura da ação para cá, tem um documento que está, inclusive, juntado nos autos, e quem juntou foi o sindicato. Um documento muito interessante, porque ele tem natureza técnica. O que acontece? A Universidade Federal do Pará, através de um programa de extensão do curso de serviço social, ela fez um estudo primoroso, inclusive teve debate no próprio Ministério Público sobre isso. O estudo, esse que está nos autos, ele data de 2018, o ID disso está identificado na petição da Defensoria, qual é o documento que eu estou me referindo. E esse estudo, ele é de 2018, ele é interessante, ele dá parâmetros técnicos. Está cortando o seu som um pouco. Através de estudo. Nesses documentos, existem... Como eles não são... O documento não é jurídico, né? Ele é um documento realmente técnico, e ele apresenta recomendações, como se fossem os próximos passos a seguir para o tratamento adequado da questão. E foi com base nesses documentos e também com os nossos atendimentos internos que foi feito o pedido de ontem, que eles não são provimentos, os pedidos de ontem não são provimentos finais, eles são mesmo a título de antecipação de tutela de urgência mesmo. Não tem ali nenhum pedido que seja de cunho satisfativo estrutural para o final da nossa ação. Somente pontos
emergenciais, pontos atuais. E os pedidos começam, por exemplo, com o pedido de cumprimento da decisão interlocutória, que inclusive não foi conferido efeito suspensivo no agravo de instrumento da prefeitura, então a decisão está valendo. E nos autos, a decisão ela consta para que sejam que a prefeitura apresente um plano de curto, médio e longo prazo para aquela questão emergencial, como eu estou ressaltando, que não é estrutural, não é de tutela final, emergencial de limpeza, por exemplo, dos canais. E naquela oportunidade a prefeitura respondeu com o plano curto, né? O plano de curto prazo. Quer dizer, ainda resta pendente, em face da decisão já deferida, da apresentação de plano de médio e longo prazo, em relação à limpeza dos canais. Mas, para além disso, como consta na petição da Defensoria, nós podemos avançar no sentido de que, da propositura da ação para cá, a própria Prefeitura e a própria COSAMPA editaram manuais de como deveria ser tratada a questão do projeto UNA. Eu olhei os autos, eu manuseei os autos digitais e não identifiquei nos autos os referidos manuais, mas eles foram editados pelas próprias RES. E lá no manual consta como deve ser tratado a questão. E por isso que há um pedido para tratamento. Há pedidos específicos sobre a questão da microdrenagem. Com base nesse relatório técnico que eu me referi há pouco, tem lá nas páginas 9 a 12 desse ID, que eu posso até copiar aqui daqui a pouco, e eles colocam, inclusive, umas passagens, trechos de ruas, bem identificado como rua mesmo, em que a situação é bem crítica, que pode ser também, nós podemos também, em tutela de urgência, focar nessas localidades, porque são as que, através do estudo técnico, se percebeu que, nesse momento, estão sofrendo grande impacto. Porque é claro que nós estamos falando aqui de uma área gigantesca, né? Uma área de, acho que 60% do município de Belém, observando o mapa, que consta da petição também. Então, por isso que a demora da ação, com certeza, não tem como resolver uma ação dessa estrutural, que em pouco tempo, mas o objetivo da petição, então, foi perseguir a eficácia dos pedidos para provimento final. Então, a petição é no sentido de serem contemplados os pedidos de tutela de urgência. Não há nada ali na petição de execução de obras em si, cientes de que se tratam de questões estruturais que demandam de orçamento, demandam políticas públicas, eminentes políticas públicas mesmo. Ali, na petição, se requereu planos, apresentação de planos, inclusive nos mesmos termos da sua decisão, Excelência, que foi justamente a apresentação de planos, né? E, por fim, nós tivemos o atendimento na Defensoria, e aí eu falo em relação à COSAMPA, que os usuários da companhia que estão nas áreas circunscritas ao projeto, se referindo que, recentemente, quando eu falo recentemente, também é na base de 2018, mais ou menos, foi estipulada uma taxa de esgotamento sanitário. Em pesquisa ao Google e no site da companhia, não encontrei qual a normativa que dá suporte a essa taxa. Então, por isso que foi incluído também um pedido, porque a comunidade refere que essa taxa, pelo nome que ela já que eu não encontrei a normativa que dá amparo para ela, taxa de esgotamento sanitário, justamente é o que não tem nas áreas em que a taxa está sendo cobrada. Então, assim, o pedido da Defensoria é de tutela de urgência e ele foi separado para cada um dos réus, e ele se baseou nos documentos trazidos, inclusive, pelo amicus curiae que está na ação. Certo.
Doutora? Estou à disposição para... Certo. Obrigado pela sua intervenção. Eu acho que vai ser importante a oitiva, antes do município de Belém e da COSAMPA, dos demais intervenientes. O Sindicato dos Urbanitários, que apresentou realmente esse estudo que foi efetuado no âmbito da Universidade Federal, e da OAB. Quem representa a OAB? Quem está representando a OAB? Thaís, quem está representando a OAB? Doutora Gabriela. Bom dia, Excelência. Gabriela, tá bom. Então vamos, doutora Gabriela, primeiro o Sindicato dos Urbanitários, depois a OAB. O Ministério Público ainda não está presente, né? Ainda não. Então, aí depois vamos ouvir o município de Belém e a COSAMPA, correto? Então, doutor Luiz Alberto. Doutor Raimundo, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu, inclusive, estou tentando ligar para o professor Benedito, mas eu não consegui ainda falar com ele. Quem sabe eu consiga, durante a audiência, para alertá-lo ou ter alguma informação do porquê ele não conectou. Estou aqui presente com camisa vermelha, o representante do sindicato, Pedro Bloss, ele é urbanitário da COSAMPA e também exerce atualmente a presidência da Federação Nacional dos Urbanitários, né? Então, uma pessoa que tem muitas informações a oferecer. E aqui, um pouco mais atrás, está o Antônio, o Alexandre, desculpa, o Alexandre, que é um dos denunciantes da ação desde o começo e morador das áreas afetadas, né? Então, eu queria passar a palavra para eles, para depois eu manifestar em termos jurídicos. Pode ser, doutor? Então, que seja uma intervenção mais curta, doutor, para que nós não delonguemos muito. Tá, perfeito. Certo. Palavra, Pedro. Bom dia, doutor Benedito. Bom dia, doutor Raimundo, desculpe. Bom dia aos demais participantes da audiência. Eu sou Pedro Bloch, diretor do sindicato, e venho acompanhando, ao longo desses últimos anos, o andamento do projeto de macrodrenagem da Bacia do Una. E desde 2008, quando nós fomos procurados por um grupo de moradores pedindo ajuda, no sentido de que nós pudéssemos subsidiá-los com relação ao que estava acontecendo no projeto. Algumas áreas que deixaram de receber os investimentos do BID naquele momento, a questão da falta de esgotamento sanitário de algumas áreas de abrangência do projeto e os alagamentos constantes que determinadas áreas da cidade vinham sofrendo por conta do projeto em si, e principalmente por conta da falta de dragagem, de drenagem e de manutenção dos principais canais que cortam a área da Bacia do Una. E isso nos suscitou a pedir ajuda para a nossa assessoria jurídica para que nós pudéssemos também estar participando desse processo como amigos curi para ajudar numa definição por parte da Justiça sobre a competência de cada uma das partes envolvidas, Prefeitura, Governo do Estado e a própria COSAMPA. E no posicionamento da doutora Luciana, da Defensoria Pública, eu praticamente me senti contemplado com a fala dela. Agora, com relação à questão da COSAMPA, essa cobrança que vem sendo realizada pela empresa nas áreas onde não há o atendimento de esgotamento sanitário, ou seja, não está fazendo a coleta, não tem a destinação final desse resíduo sólido. Para nós entendermos, essa é uma situação que é ilegal, essa cobrança feita pela empresa, porque se não há coleta, a COSAMPA não pode instituir uma taxa de cobrança de esgotamento sanitário. E, na sexta-feira, no sábado, na petição que o doutor Luiz Alberto encaminhou, nós tivemos um trabalho de fazer, recentemente, no dia 4 de dezembro, fotos dos diversos canais
para mostrar hoje a realidade que esses canais se encontram. O que nós temos visto também por parte da Prefeitura de Belém é que ela começa, coloca alguns maquinários em alguma das vias onde passam os canais, inicia, mas não conclui a dragagem desses canais. E aí, de repente, do nada, esses equipamentos eles desaparecem e a condição fica a mesma. E nós estamos nos preparando agora para enfrentar o inverno, que praticamente já começou desde o mês passado, e é público e notório que todos viram que qualquer chuvinha que cai em Belém alaga a cidade como um todo. E a abrangência do canal do Una, ele é o que mais tem sofrido com esses alagamentos, porque não há a dragagem desses canais, não há o alargamento das suas margens, enfim, todo esse conjunto de situações é que estão levando a esses alagamentos e, consequentemente, prejudicando uma parte considerável da população, principalmente de algumas áreas de abrangência do canal do Una. Então, eu concluo aqui e passo um pouco para o companheiro Alexandre, que também tem algumas informações a repassar para todos vocês. Sou Alexandre, como foi anunciado, e a gente sente a dificuldade, a gente percebe que os equipamentos que estão sendo utilizados para fazer a manutenção não são apropriados, porque eles não estão recuperando a capacidade de vazão de cada um dos 17 canais da bacia do Una, certo? O canal que fica no bairro tem condições, a de drenagem e de acúmulo, porque quando a maré está alta na Baía do Guajará, as comportas se fecham, porque se chover, se fecha para não congestionar o sistema. E mesmo as comportas fechadas causam alagamento. Imagina, na Governador José Malcher, a comporta fica na Arthur Bernardes, porque são 17 canais, um convergendo para o outro. E as duas calhas principais é o Canal do Galo, onde eu moro no Antônio Baena, no bairro da Pedreira. O Canal do Galo recebe a drenagem do Canal 3 de Maio e do Canal Antônio Baena, que nada mais é o Canal da Visconde, na sua extensão. E os equipamentos que estão sendo colocados lá desde 2008, quando a gente fez a denúncia, em 2007, fizemos a denúncia ao Ministério Público, a doutora Daniela Dias. Então, em 2008, começaram a fazer uma manutenção, mas que não é, porque os equipamentos adequados desapareceram, é uma outra questão de improbabilidade. Então, a prefeitura aluga equipamentos, gasta um dinheiro do erário e não se chega a uma solução. Ao contrário, cada vez mais, né, ao longo desses anos, desses 15 anos, o projeto UNA ele abriu os sistemas e nunca foi mantido, né? E cada vez mais vem se agravando, né? A minha casa, em 2005, imaginem, um vaso sanitário foi coberto, vocês já devem ter visto a foto nos autos, né? Então, hoje, a lâmina d'água está cobrindo, não é mais o vaso sanitário, está cobrindo a torneira da pia de lavar louça na cozinha. E a gente, enfim, né, são 12 anos da judicialização. E qualquer chuvinha, a gente está sofrendo esse problema, né? E que se agrava por conta de que a COSAMPA, sendo ré, justamente porque sendo o órgão pelo qual o Estado do Pará gerenciou a macro-drenagem da Bacia do Una, ela não fez a sua principal dever de casa, que era a implementação do maior número de estações de tratamento de esgoto sanitário, as ETs. Sem essas estações, o esgotamento sanitário está convergendo para a rede de drenagem, que, sem manutenção por parte da prefeitura, devolve tudo o que recebe. Tá certo? Obrigado pela oportunidade. Doutor Raimundo, Obrigado. Fale, doutor. Só para finalizar, na verdade, finalizar com um pedido. Os fatos já foram demonstrados. Quanto à taxa de esgotamento, a gente entende que ela está sendo cobrada ilegal, tanto porque o fato gerador não existe, nem existe a disponibilidade do serviço de esgotamento, né? Então, ela tem que ser suspensa por essas duas ilegalidades. E a segunda questão é que nós estamos muito preocupados porque os direitos humanos não aguardam, doutor Raimundo, não aguardam a possibilidade de se fazer
novas obras sem que se faça um atendimento imediato. Nós estamos no período de inverno que durará até abril de 2021, no meio de uma pandemia, e as tutelas que foram dadas no início do ano, elas conseguiram ser cumpridas à satisfação para evitar os danos que todos nós estamos vivenciando no cotidiano. Então, a ideia desse amicus curiae é pleitear junto à Vara da Fazenda para que reforce os pedidos com medidas asseguratórias, não simplesmente astraentes. As astraentes têm se mostrado ineficazes, mas medidas subrogatórias que possam ser realizadas e efetivar a tutela e dar o prosseguimento no processo para transformar a tutela provisória em tutela definitiva, para que haja que o trabalho apresentado pela Maia e pela graduação em serviço social demonstram, por razões científicas, que os TACs assinados pelo Ministério Público envolventes os entes federativos não têm sido suficientemente efetivados em termos de eficiência social, de resolverem um problema na ponta do sistema. Então, esses são os pedidos que o amicus curiae faz e traz ao conhecimento do juízo os documentos como uma forma de ajudar a este juízo para tomar as decisões com sabedoria e agilidade que o caso requer. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor Luiz Alberto. Bom, nós temos um representante da OAB. A senhora vai querer apresentar uma manifestação? Bom dia a todos. Excelência, se fosse possível, eu gostaria de pedir um prazo de 3 dias para a apresentação de uma manifestação inscrita, tendo em vista que o patrono principal da causa ele não pôde participar dessa audiência e nós fomos convocados, eu e a doutora Cláudia, a participar, né, hoje pela parte da manhã. Então, para tomar um conhecimento melhor da causa e poder apresentar uma manifestação mais digna, dada a relevância do caso, a gente solicita um prazo de 3 dias, se for possível. Não, eu falo manifestação apenas nesse momento, porque depois vai ter um encaminhamento do processo. Bom, então, digamos assim, nós fechamos um ciclo em relação à Defensoria Pública, ao sindicato e ao OAB. E aí, acho que é importante agora ouvir, primeiro, a COSAMPA, várias questões foram mencionadas em relação à COSAMPA especificamente, e depois ao município de Belém. Quem vai falar pela COSAMPA? Salim, Excelência, sou advogado da COSAMPA. Pois não, doutor. Tem um preposto nosso da área que nós estamos pedindo para que ele venha para explicar, expor a questão técnica, tá, em relação ao tratamento de esgotamento sanitário, tá, nessa área. Tá? Só estou aguardando ele descer da diretoria para podermos, pelo menos, repassar aos judiciários, demais partes integrantes do processo, tá, o que a COSAMPA vem fazendo, ou está por fazer, tá, em relação ao tratamento de esgotamento sanitário nessa área, Excelência. E em relação à cobrança, doutor, da taxa que foi mencionada? Essa cobrança, o que nós estamos sabendo, que foi me repassado, é que está tendo um tratamento, está sendo feito, foi feito o esgotamento sanitário. Tá? E em razão desse esgotamento sanitário, a COSAMPA vem fazendo a cobrança da tarifa em relação ao esgotamento sanitário. Tá? Salvo engano, os moradores, eles têm eles têm o esgoto sanitário. Tá? E em razão disso, a COSAMPA vem cobrando. Eu estou com uma planilha que foi me passada agora de manhã, não tive tempo de atravessar uma petição, juntando esses documentos, que demonstram que está sendo feita a coleta de esgoto sanitário nessas áreas. Acho que não dá para ver muita coisa aqui, mas eu apresentaria isso numa petição. E eu pediria para o senhor aguardássemos que o funcionário nosso, o preposto nosso, está vindo com informações sobre, salvo engano, um projeto que foi me passado para
esse tratamento de esgotamento sanitário nessa localidade. Certo. Nós vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos ouvir a manifestação da Prefeitura de Belém. Eu já vejo que o doutor Gustavo está presente. Doutor Gustavo, o senhor está ouvindo? Está ouvindo bem? Sim, excelência, estou ouvindo sim. Tem algum técnico da Prefeitura que vai falar também? Exato, era isso que eu estou pedindo aqui, porque eu sei que são dois órgãos envolvidos, é a Promabem e a CESAM. Eu sei que o pessoal da Promabem já está no chat, já está em audiência, e a CESAM, pelo que me foi passado, está tentando entrar. Mas o pessoal da Promabem pode já prestar alguns esclarecimentos quanto às atribuições dele, eu sei que tem um contrato em vigor, mas, de fato, a importância mesmo seria o pessoal da CESAM, que é quem faz a própria execução dos serviços, para dar um norte de como está sendo executado atualmente isso. Tá? Certo. Vamos ouvir, então. Licença, Excelência. Promabem, o que é a Promabem? Vamos deixar que ele explique, então, o representante. Aqui não sou eu, que é a Risa. Bom dia a todos. O meu celular descarregou aqui no meio da audiência. O meu nome é Cristiane Borges. Eu estou como coordenadora adjunta do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova. Não é a minha foto que está aparecendo, é a foto da Rízia, da subcoordenadora adjunta, da subcoordenadora social. Eu estava de máscara até agora há pouco. Meu celular descarregou. Bem, eu vou fazer uma breve explanação para vocês, e eu acho isso muito importante, principalmente as pessoas que estão à frente dessa importante ação. Apesar de ser coordenadora adjunta, de estar à frente do administrativo, eu sou alguém que venho da área social. Eu trabalho com social há mais de 20 anos na minha vida. A minha luta é em busca do social, é em prol do social. Então, eu vou explicar para vocês qual é o papel do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova dentro do projeto UNA. E essa documentação será encaminhada a vocês. Vocês sabem que na década de 90, o projeto UNA foi financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e foi feito todo um movimento lá dentro de saneamento ambiental e recuperação ambiental. Muita coisa foi feita, mas muito deixou-se a desejar, né? Foi feito, então, no final do convênio, um convênio onde se deixou um maquinário para que a Secretaria Municipal de Saneamento fizesse a manutenção de todos os 17 canais do projeto UNA, para que esses canais não fossem assoreados. Isso não aconteceu. Esse maquinário, o governo do estado passou para a Prefeitura Municipal de Belém, e esse maquinário não foi utilizado devidamente. Em 2017, assinou-se entre a Prefeitura Municipal de Belém um contrato de repasse, e foi colocado como um dos itens principais a reabilitação dos canais do UNA, a pedido da comunidade do UNA. O Alexandre está presente nessa reunião e ele sabe disso. Mas o que seria essa reabilitação? Não seria nos moldes do projeto executado anteriormente. Seria a reabilitação. O que o Promabem vai fazer? O Promabem vai fazer exatamente o seguinte: ele vai fazer ações de reabilitação do projeto UNA, referente à recuperação da funcionalidade dos canais de macrodrenagem, das comportas, das instalações de microdrenagem das vias.
ele vai... No caso de macrodrenagem, as ações previstas são do tipo de desassoreamentos dos leitos dos canais, principalmente do canal de São Francisco, regularização de taludes, retiradas de benfeitorias que foram construídas dentro dos canais, aqueles chiqueiros de porco, aquelas construções que estão dentro dos canais que hoje, Alessandro, somam 39 construções dentro dos canais, com chiqueiros de porco, criações de galinhas, tem 39 lá dentro. Retirada de benfeitorias irregulares nas encostas dos canais, recuperação de defesas e laterais de concreto armado e metálicas, recuperação de passarelas de concreto armado e metálicas, recuperação de passarelas de concretos metálicos. No caso de microdrenagens, são desobstruções de redes, recuperação de poços de visita, que está causando alagamento nas vias e nas vilas, porque estão entupidas com lixo. Bocas de lobo, recuperação das bocas de lobo, de canaletas e de concreto, com relação à manutenção de vias, das ações do tipo recuperação de pavimento asfáltico, do pavimento de blocos e de bloco sextavado, aquela parte lá que tem bloclete, e recuperação do meio-fio e de passeios. O orçamento das ações de habilitação das obras do UNA, conforme quadro de custo do Promabem 2, Alexandre, está orçado em 45 milhões de dólares, tá? Esse é o dinheiro que tem no Promabem 2 para a recuperação do canal do UNA. Esse documento eu estou disposta a mandar para o Ministério Público hoje. Tá? Doutora, só esclareça uma coisa. A senhora mencionou que essa contratação ocorreu em 2017, foi isso? Sim, senhor. Certo. De 2017 até este ano, o que é que foi realizado daquilo que estava previsto? Estou aqui com tudo para lhe falar, doutor. Nós já iniciamos o processo licitatório executivo, doutor. Nós já preparamos todos os projetos, estamos em fase do projeto executivo, ele está elaborado e está em fase de licitação. Está um pouco paralisado, doutor. Quem está falando é o doutor Raimundo, não é isso? Exatamente. Está um pouco paralisado, doutor Raimundo, em função dessa questão de mudança de governo, viu? Mas eu estou aqui, eu tenho tudo isso para mandar para o senhor também, todas as fases, tá? Nós temos um estudo de viabilidade econômica elaborado, doutor Raimundo, que eu também posso mandar para o senhor. Temos a contratação de uma empresa de supervisão de obras, tá, doutor? Que ela está prevista para ser elaborado em julho, essa empresa de supervisão de obra. A empresa de supervisão de obra, doutor, só pode ser contratada depois que contratar a empresa que vai executar a obra, porque a empresa de execução de obra, ela só pode ser licitada depois que eu licito a obra, tá? Não posso licitar uma empresa de obras antes, é contra as normativas do banco. Eu tenho um plano de atividade socioambiental para elaborar. Esse plano de atividade socioambiental, doutor, foi mandado para a CESAM elaborar o TDR. Quando foi semana passada, doutor, a CESAM me mandou o plano para minha mesa, dizendo que não dava conta de elaborar e passou para mim, como coordenadora adjunta, a responsabilidade de elaborar o plano. Eu assumi a responsabilidade, estou elaborando o plano, doutor. 2 anos depois que estava com ela passou a elaboração para mim. Eu tenho que contratar... Dona Rízia, uma pergunta. Cristiane. Perdão, Cristiane, é porque apareceu Rízia, né, na tela. Dona Cristiane, uma pergunta que reputo extremamente importante.
a senhora, a administração, obviamente, não pode estar impregnada pela figura da pessoa, mas a figura da pessoa é importante, porque são pessoas que realizam atividades concretamente. Isso, concordo com o senhor. Considerando que a senhora está à frente disso, no momento, há uma perspectiva da senhora continuar nessa tarefa ou não? Doutor Raimundo, eu sou DAS, eu estou no programa há 10 anos. Eu estou no programa desde a gestão do Dulciomar Costa. E eu não tenho perspectiva de continuar nessa gestão. Mas eu lhe garanto que todos esses programas que estão na minha responsabilidade, eu deixarei pronto para licitar. Entendi. Porque... Se eu não deixar pronto para licitar, doutor Raimundo, nesse quesito UNA, que para mim é de suma importância, eu vou deixar um dossiê na sua mão. Vai ficar toda a documentação vem para o processo, né? Isso. Bom. Eu encaminharei um dossiê com um plano de ação e deixarei na sua mão para que o senhor possa dar continuidade. Doutora Cristiane, em relação às licitações, em que fase nós estamos, digamos assim? Estamos no projeto executivo, que é o primeiro passo para a licitação das obras. Nós paramos porque deu deserto. Então, precisamos, em janeiro, quando o Dulciomar, o prefeito eleito, nomear a sua comissão de licitação... Dulciomar não, desculpa, o Edmilson, quando ele nomear a sua comissão de licitação, ele precisa priorizar este projeto. Porque esse projeto... Porque, assim, eu preferia, inclusive, se o senhor pudesse, se o senhor tiver tempo, eu gostaria muito de ter uma reunião com o senhor. Porque não só esse, mas outros projetos aqui do Promabem, eles são projetos estruturantes e eles precisam ser imediatamente tratados. Nós corremos risco, inclusive, de ter uma revisão de carteira em abril, aonde o banco pode cortar o recurso se nós não tivermos esses projetos startados. Eu tenho com o senhor 2 casos paralisados. Eu pedi a Rízia, que está aqui comigo, presente, que conseguisse o número do seu telefone para eu falar com o senhor. Eu vou aproveitar já para falar com o senhor que nós temos casos a conversar com o senhor. Bom, só para ficar bem registrado, eu tenho um canal direto de comunicação com a Procuradoria do município, assim como com a Procuradoria do Estado também. Os procuradores, sempre que tem alguma necessidade de atendimento, inclusive por telefone, o doutor Gustavo acho que deve saber disso. Sim. Eu tenho contato sempre com o doutor Daniel, da Procuradoria do município, com o doutor Cefer do Estado. Então, assim, viu, doutor? Qualquer necessidade de um contato, fora o atendimento telepresencial, entendeu? Então, assim, é do interesse de todos, né, nós como cidadãos dessa cidade, que essas questões que envolvem, nós sabemos da complexidade, ninguém ignora a extrema complexidade dessa temática, mas é o interesse de todos nós que possamos ter avanços, né, concretos. Vamos fazer o seguinte, dona Cristiane, eu não sei se o representante da CESAM já está presente. Já está, doutor Gustavo? Aparentemente não, Excelência, porque o Bruno até conseguiu passar para a Thaís o e-mail dele, mas eu não sei se ele não está conseguindo entrar. Thaís, você conseguiu passar para ele? Ele respondeu? Consegui sim, enviei o e-mail, mas até agora ele ainda não solicitou para ingressar. Gostaria de saber se o técnico da COSAMPA já está presente. Sim, Excelência. Doutor Salinho, o técnico já está presente? Sim, Excelência. Já? Então,
ele poderia referir as questões que foram atribuídas à COSAMPA, especialmente a questão que envolve esgotamento sanitário, e prestar alguns esclarecimentos. Quero só informar que essa audiência, embora ela tenha tido um caráter de saneamento do processo, ela acaba ganhando um outro viés, né? Nós estamos tentando sempre implementar uma ideia de colaboração no âmbito do processo, então todas as informações que forem relatadas aqui, elas ficam gravadas e, obviamente, passam a ser de interesse do processo como um todo, correto? Então, vamos lá ouvir a palavra do técnico da COSAMPA. Era bom que ele se identificasse e também dissesse sua função e cargo dentro da empresa. Isso. São dois técnicos aqui, tá, Excelência? Tá? O preposto Cláudio Ribeiro, tá? que vai iniciar uma explanação sobre esses questionamentos. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou o engenheiro Cláudio Ribeiro, gestor da Unidade de Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto da COSAMPA. Sobre o sistema de esgotamento sanitário do projeto da Bacia do Una, foi concebido um sistema simplificado. Tá? Na época, na década de 90, quando construído, foram construídos 26 mil fossas individuais, né? E 90 fossas coletivas. Essas fossas coletivas justamente em áreas de vielas que não tinha espaço para serem implantadas fossas individuais. Então, a COSAMPA, ela atua na manutenção desse sistema desde 2005, né, em manutenções corretivas. O sistema simplificado tem um tratamento, né, através de fossas individuais, e dessas fossas converge para a rede coletora de esgoto, tá, na maioria em diâmetro de 100 milímetros. Essa rede coletora de esgoto, ela está interligada à galeria de águas pluviais, que, por sua vez, converge para os canais. Tá? Então, a COSAMPA, ela tem registros nos seus relatórios mensais, anuais, desde 2005, das atividades nas manutenções realizadas. E nós estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos sobre as manutenções das redes e ramais deste projeto. Seu Cláudio, o senhor diria que esse sistema, ele funciona hoje? Ele funciona a contento? Ele está funcionando, tá? Na maioria das vezes, somos acionados, ocorrem obstruções, tá? E quando ocorrem as obstruções, a COSAMPA é acionada e imediatamente atuamos no problema, entendeu? Mas ele está funcionando, sim. Certo. Não é uma audiência de instrução, obviamente, mas eu acredito que esse tipo de pergunta é importante para que todos, digamos assim, possamos socializar o mínimo de informações. Tem uma outra técnica, né? Eu estou vendo pela tela. Sim, agora nós estamos da diretoria de operações, tá? Damos a manutenção. Agora vamos dar uma informação a respeito da área de projeto, né? Na parte de ampliação, né? Que ela está mais capacitada em informar a vocês, né? A contento com relação ao projeto. Certo. Bom dia. Meu nome é Magali Pinheiro, eu sou engenheira sanitarista e trabalho na unidade de projetos da COSAMPA, na USPA. Então, hoje nós estamos
né, com a obra já em execução da primeira etapa da estação de tratamento de esgoto da Etiúna. A obra já está em andamento, a previsão é de conclusão no primeiro semestre de 2022. Essa estação irá tratar o esgoto que hoje, né, chega na estação, na área da Etiúna, mas que, na verdade, ele é apenas bombeado para a Bahia, né? Tem um sistema de bombeamento. Ela vai ser implantada para tratar essa vazão que está chegando hoje. Também nós estamos hoje em fase de elaboração do projeto da segunda etapa da Etiúna. O que contempla? A parte de coleta e transporte, que são implantação das ligações, as redes coletoras, as estações elevatórias, linha de recalque e prevê ampliação da estação. E como eu estava comentando agora com Cláudia aqui, então, na segunda etapa, nós vamos coletar essa área que, no projeto antigo, né, previsto na área do UNA, foi implantado com as fossas individuais, nós vamos passar a coletar esse esgoto e encaminhar para a estação de tratamento. Mas isso vai ser em uma segunda etapa, certo? O projeto hoje, que está em execução, a primeira etapa, vai tratar o esgoto que efetivamente chega, né, a um longo prazo, exatamente. Doutora Cláudia, uma pergunta. A maioria de nós, obviamente, é leiga em relação a essas questões. A senhora pode explicar qual a relação, se há alguma relação entre o trabalho das centrais de tratamento de esgoto e o trabalho de drenagem dos canais e a limpeza dos canais, se há uma relação direta de dependência de uma coisa em relação à outra, ou se esses serviços podem funcionar de maneira independente? Não, excelência, são independentes. Dragagem de canal, o assoreamento do canal, que é em função do arraste de material que vai, de areia, é independente do sistema de esgoto. Tá? Mesmo hoje, né, como foi colocado pelo Cláudio, a residência tem a sua fossa individual, que deverá ficar ali retido, vamos dizer assim, a matéria, né, a parte mais sólida, vamos dizer, do esgoto. O efluente vai para a drenagem. Então, vamos dizer assim, o problema de assoreamento de canal, né, envolvendo a macrodrenagem, não está diretamente ligado ao esgoto, não. Certo. Correto. Pode continuar. Se me permite intervir só para tentar entender um pouquinho também? Pois não. É bem simples. Eu vou até copiar e colar aqui no chat para ficar mais simples de visualização. Mas eu pergunto, os dados que eu tenho aqui dizem que o projeto do UNA, que é o que a gente está falando aqui, o projeto UNA, ele foi estruturado sobre 3 sistemas, conforme eu acabei de copiar no chat. Drenagem, saneamento e viário. Então, esse projeto, que é o objeto da ação, ele prevê essas 3 extensões. É isso, doutora? Sim, sim. Você está falando do projeto UNA, que foi implantado, né? Perfeito. O projeto UNA é o objeto da apresentação. Exatamente. Previa, inclusive, eram os 4 sistemas, né? Eu tive também a oportunidade de trabalhar nesse projeto. Então, toda a parte de macrodrenagem e microdrenagem, sistema de esgotamento sanitário e a parte, inclusive, de abastecimento de água, que seriam melhorias no sistema, com troca de redes antigas, né? Então, perfeito, excelência. Exatamente, os 3 sistemas. E o objeto da ação é relacionado a um projeto específico, motivo pelo qual a gente está fazendo os pedidos de forma específica mesmo. Então, para mim, ficou claro. Obrigado. Tá? Pois não, dona Cláudia, continue. Oi, Magali, né? Perdão, então, doutora Magali. Finalizando, né, em relação aos projetos que estão sendo desenvolvidos, então, essa segunda etapa, que o projeto ainda está sendo elaborado pela companhia, né, o contratado está sendo elaborado, é um projeto que vai contemplar praticamente 100% de toda essa bacia do UNA, né, então vai tratar, só que ele vai ser
provavelmente ele vai ser implantado em etapas, porque é uma área muito grande. Nós subdividimos em várias bacias, né? São várias bacias, e a longo prazo, qual é o pensamento da COSAMPA a nível de um planejamento? Nós estamos implantando hoje a primeira etapa da ETUNA e futuramente vamos iniciar obras por subbacia de rede coletora, linha de recalque, elevatória, jogando para a estação, né? Porque nós já vamos ter uma estação implantada. Certo. Então, Doutora, de planejamento. doutora Magali, mas eu vou lhe interromper novamente, só porque eu gostaria que ficasse bem claro assim. Esse tipo de trabalho que está sendo efetuado pela COSAMPA não tem uma relação de dependência com os trabalhos que foram mencionados pela doutora Cristiane, com aquilo que é de competência administrativa da prefeitura, ou seja, essas atividades elas podem ser realizadas paralelamente ou independentemente uma da outra. É exatamente isso? Podem. Eu escutei um pouco o que foi exposto aí, né, do projeto do Promabem, que é essa reabilitação do projeto aí, né? O nosso projeto é exclusivamente esgoto sanitário. Certo. Tá? É coleta e transporte e tratamento de esgoto sanitário. Não envolve macrodrenagem, limpeza de canal, microdrenagem, tá? Não envolve, é exclusivamente esgoto. Certo. Enquanto o nosso projeto envolve macrodrenagem, microdrenagem, esgoto nos canais e desassoreamento dos canais. Então, vocês vão observar que órgãos diferentes do município vão estar trabalhando e dispondo recursos em fatores diferentes do UNA. É isso que nós vamos precisar nessa ação, doutor, separar. Eu vou precisar encaminhar para o senhor o meu orçamento e os meus serviços. A CESAM vai precisar encaminhar para o senhor as ações dela, os serviços dela, e quanto custa os serviços dela, e o cronograma de ação dela, e a COSAMPA encaminhar para o senhor as ações dela, o cronograma de serviço dela e quanto custa os serviços dela, para que o senhor possa estar informado e prestando as informações corretas das ações que vão ser executadas. Certo. Doutor Raimundo, eu só queria entender uma posição posta pela COSAMPA, o senhor me permite? Pois não, doutor Luiz Alberto. Doutor Raimundo, é que o sindicato entende que tratamento de esgoto é a coleta e imediatamente vinculado a uma rede para tratamento para depois fazer o despejo, a disposição final com responsabilidade ambiental. O que eu entendi e o que eu gostaria de entender corretamente é porque se explicou que a coleta é feita direto na rede de drenagem, que é bombeada e jogada diretamente na baía, né? Então, isso não me parece que seja esgoto, mas eu queria entender. E a segunda questão que me chamou é que o primeiro técnico que falou, desculpe, o Cláudio Ribeiro, o primeiro engenheiro que falou que a tubulação que recebe esse esgotamento é de 100 milímetros, né? Ou seja, nós temos aqui uma população de 26 bairros sendo atendido com esses 16 milímetros, 100 milímetros. O que parece que acontece, que é o que acontece na casa dos moradores, é que há um refluxo. Na realidade, não há possibilidade física de drenagem. E aí acaba que o esgotamento fica na casa, propriamente, do morador. Eu queria entender essas duas situações, porque me parece que seriam os fatos geradores da taxa de esgotamento. Se o senhor me permite, por favor. Doutor Cláudio. Antes do Cláudio falar, eu gostaria de dar uma orientação com relação a esse diâmetro de 100 milímetros, né? A norma, ela é clara, né? Então, nós podemos trabalhar, sim, com o diâmetro mínimo de 100, desde que, hidraulicamente, no dimensionamento,
você tenha uma vazão, né, que esse tubo vai comportar. Esse projeto da Bacia do Una, que foi projetado, vamos dizer, já tem o quê? Mais de 20 anos, né? Acho que devia ter uns 20 anos já esse projeto. Na época que foi feito o dimensionamento, então, hidraulicamente, o tubo de 100 milímetros atenderia, sim, tranquilo, não teria problema nenhum com relação a retorno, a vazão, tá? Tanto que são trechos pequenos, quadras, né? Uma quadra, por exemplo, com 15 ou 20 imóveis. Depois, como a gente estava passando pela fossa, que seria esse tratamento individual, lançaria na drenagem. Então, foi uma concepção que, na época, foi definida assim, né? Vamos dizer e a senhora assim. acha que ainda é válido? Essa opção é válida ainda? Não, por isso que hoje, por isso que hoje a COSAMP está investindo justamente na estação de tratamento e não fazendo agora a rede, porque nós precisamos implantar a estação, estar com a estação funcionando, tratando o esgoto que hoje chega, porque existe um percentual de Belém que existe coleta, rede, e que esse esgoto chega na área da Etiúna. A gente chama ET, mas na verdade lá tem uma elevatória, essa elevatória recalca por uma outra unidade que lança através do emissário existente na Bahia. Esse esgoto que chega hoje, que é em torno dos nossos, não sei se o Cláudio tem esse percentual exato, que são aqueles 4 a 6% de Belém, que é coletado, chega nessa área, né, onde está sendo implantada a estação e é bombeado sem tratamento hoje na Bahia. Por isso que nós estamos implantando a estação de tratamento. Então, ela vai ser implantada para tratar esse esgoto que está chegando hoje. E futuramente, nós vamos implantar rede. Aí sim vai ser implantado rede nessas áreas onde o esgoto é lançado na drenagem, nós vamos interceptar esse lançamento, passar para uma rede coletora e jogar para a estação de tratamento para ser tratado, que é o correto. Né? Então, isso está sendo já trabalhado a nível de obra e de projeto. E isso, né, estou falando aqui, isso tudo foi passado por processo licitatório, projeto dessa estação, projeto que está sendo elaborado também, já visando essa segunda etapa, né, que é a implantação da rede. Agora, com relação, você ia falar alguma coisa, Cláudio? A Magali, praticamente, ela já resolveu toda a dúvida aí. Eu tinha que fazer uma colocação, era que a rede de 100, atualmente, hoje, ela não está atendendo realmente. Hoje, o bairro da Marco, Pedreira, cresceu muito verticalmente. Então, os prédios multifamiliares, nós, inclusive, não estamos nem dando viabilidade. Porque não tem como atender. Entendeu? Na época, não tinha. Na década de 90, não tinha tantos prédios como tem hoje. Então, realmente, com o projeto da COSAMPA, isso aí vai ser ampliado, essa tubulação, com diâmetro maior. Agora, com relação ao refluxo, ocorre também que hoje nós estamos numa cidade plana, né? Belém tem uma incidência muito grande de chuva. Se os canais estão assoreados, né, em época de inverno e maré alta, vai com certeza a galeria de águas pluviais vai encher, entendeu? E, consequentemente, vai também encher a nossa rede coletora, porque elas estão interligadas, depende uma da outra. Então, seu Cláudio, é inevitável essa situação. Pois eu acho que foi motivado por isso que eu fiz uma pergunta anteriormente, para tentar entender se há uma conexão no tipo de atividade que compete à prefeitura com a atividade realizada pela COSAMPA, porque eu acho que é importante o seguinte, tendo em vista racionalizar a abordagem nesse processo, eu acredito que nós vamos precisar, digamos, fracionar a forma como precisamos lidar com as situações. Então, a parte que cabe à prefeitura em si, se ela pudesse ser fracionada, e a parte que cabe à COSAMPA pudesse ser fracionada, eu acredito que isso facilita o controle social. A responsabilidade de cada ente vai facilitar o controle social, que, neste caso aqui, está sendo exercido pelo processo, né? Pelo processo judicial. Mas é muito importante saber
se há, de fato, uma relação de dependência entre um tipo de responsabilidade da Prefeitura e o da COSAMPA. Sim. Veja bem, a gente tem uma parceria muito grande com a CESAM. Então, toda vez que a COSAMPA é acionada para resolver o problema de rede, nós fazemos a manutenção na nossa rede. Tá? Quando a gente detecta que o problema é na galeria, acionamos a CESAM, tá? Porque nós não temos também autonomia e competência para desobstruir rede de drenagem. Aí repassamos isso para a CESAM. Inclusive, nós temos um grupo de trabalho entre COSAMPA e CESAM, que fazemos essa parceria, entendeu? E vice-versa. Quando é um problema nosso, também eles avisam para a gente. Então, cada um fazendo a sua parte, entendeu? A COSAMPA atua na rede coletora de esgoto e a CESAM na drenagem. Cada um com a sua competência, entendeu? Certo. Bom, Excelência, se o senhor me permite, finalizando, e eu fico muito tranquila depois dos esclarecimentos dos técnicos, a manifestação da Defensoria de ontem, ela é exatamente, e ela está muito bem delimitada sobre a providência de cada uma. Então, em relação à macrodrenagem, ao soreamento e às limpezas, os pedidos são todos em face da Prefeitura, assim como as estações de trabalho, os pedidos são todos em face da COSAMPA, bem como em face ao Estado do Pará, a questão da fiscalização. Então, acredito que as palavras dos técnicos só ratificaram realmente toda a ação que a gente está trabalhando. Certo. Bom, a Prefeitura de Belém, doutor Gustavo, gostaria de ouvir uma manifestação e que o senhor desse um destaque em relação aos procedimentos administrativos que foram mencionados pela doutora Cristiane, ou seja, da perspectiva de implementação, de fato, de tudo aquilo que está, por enquanto, na área de planejamento ainda. O senhor está sem som. Perdão, Excelência, o mais importante é agora ouvir o pessoal da CESAM, que já está aqui, os técnicos, para que eles possam relatar como está sendo a atividade deles, o que eles estão, enfim, para que isso se concatene com o que explanou já a Promabem. Certo, mas então o senhor depois retorna para mencionar sobre a questão dos procedimentos, tá bom? Então, quem fala pela CESAM? Excelência. Pois não. Excelência. Pois não. Eu sou o Márcio Gomes, eu faço parte do corpo jurídico da CESAM e nós estamos aqui com os 2 técnicos que são responsáveis e atuam na área de limpeza e dragagem de canal da cidade de Belém. Então, vou passar a palavra ao Marcos Beurão e, consequentemente, também ao Orlando Gomes. Marcos Beurão vai começar a falar agora. Por favor, Marcos. Bom dia. Bom dia. À disposição, Excelência, para esclarecimentos devidos. Pois não, senhor. Algumas coisas já foram mencionadas, Márcio, mas estamos num ponto em que é muito importante saber acerca das responsabilidades que cabem ao município de Belém e daquilo que tem sido feito em relação ao projeto do UNA como um todo e as questões imediatas, né? Já que os alagamentos continuam, o assoreamento dos canais ainda, infelizmente, continuam, problemas de esgotamento dos resíduos das residências ainda permanecem, enfim. Pois não, Excelência. Nós temos uma programação de manutenção em termos de limpeza dos canais, tanto dragagem como coleta de entulho e também no sistema de microdrenagem, que é a tubulação. Ultimamente, nós estivemos atuando no São Joaquim, fizemos o Antônio Baena, o 3 de maio, e isso daí é uma rotina, tá? E tem que ser feito sempre, tá? Durante o ano, senão nós vamos ver constantemente debaixo d'água na cidade de Belém, se nós não fizermos isso. Tá certo? O sistema, ele funciona, senão hoje estaríamos debaixo d'água, com certeza, mas o sistema, ele funciona. Agora, tem características da cidade que nos traz esse problema de, às vezes, ter grande concentração. Acho que cortou o som. Está retornando, doutor.
retornou. E nós atuamos pontualmente nessas questões. Ultimamente tivemos aqui, agora, nós temos, como falou a Magali da COSAMPA, nós temos um grande encarregamento de material pela tubulação, pelo sistema de microdrenagem para os canais. Né? Nem toda a cidade ela é pavimentada. Então, nós temos aquela questão nas vias de ter areia e isso aí para o canal e ver pela própria rede de drenagem. E dançando nos canais. A gente vê constantemente o assoreamento no canal de São Joaquim com a Avenida Júlio César, e nós temos que trabalhar lá durante o ano todo para poder aliviar isso aí, para poder que esta água vem desde o Parque de Ananindeua, ali na Augusto Montenegro, por trás do Vale da Benção, onde é a nascente desse canal, São Joaquim 2. Mas a CESAM ela tem feito constantemente esse trabalho aí, e que é a questão da manutenção. Em termos da questão do projeto de revitalização da Bacia do Una, quem está basicamente tratando isso é o PromaBem 2. É o projeto PromaBem 2. Certo. Doutor Gustavo, o senhor está ouvindo? Sim, Silêncio, estou ouvindo. Pois é, essa questão do projeto PromaBem 2, eu acho que ela assume uma importância muito grande nesse momento, né? Porque estamos falando aí praticamente de uma segunda e importantíssima fase do projeto inicial, né? Então, como a doutora Cristiane mencionou, né, de uma série de ações administrativas que antecedem a execução propriamente, eu gostaria de saber se o senhor tem informações mais atualizadas sobre essas ações administrativas e aquilo que vai ficar como um legado para a próxima administração. Excelência, não tenho nenhuma informação mais aprofundada sobre isso. O que eu sei é exatamente agora o que o senhor sabe. Eu acredito, até pela impessoalidade que deve reger a administração, que a ideia seja manter os projetos já iniciados. Ela disse aí muito claramente que os processos licitatórios estão prontos para serem, infelizmente teve um deserto, mas estão prontos para serem levados ao cabo. Eu acredito que não, até porque, né, tem uma ação judicial em trâmite, decisão judicial em vigor, então eu acredito que quanto a isso, não vá ter nenhum retrocesso. Por enquanto é isso que eu tenho a informar, Excelência. Não tenho como, de fato, de aprofundar mais, não. Mas a ideia, a princípio, é seguir normalmente com os procedimentos que já estão sendo feitos, tanto pela CESAM, mas principalmente pela PromaBem. Como o senhor observou, a CESAM é mais um trabalho ali de diário, de limpeza, e a PromaBem o projeto mesmo mais complexo, que demanda processos licitatórios, enfim. Porque a doutora Cristiane falou num orçamento em torno de 45 milhões de dólares, não foi isso? Isso, falou. E ela alertou também eu não sei o nome que ela, eu não sei exatamente a expressão que ela usou, mas uma espécie de revisão que pode ocorrer do banco financiador em abril, e que, para que não haja qualquer tipo de revisão ou realocação desses valores, é importante que os procedimentos caminhem até esse momento de abril. Por isso que eu imagino que não vai ter problema nenhum. Bom, senhores, eu não sei se algum técnico quer fazer um complemento de natureza técnica em relação ao que foi mencionado. O pessoal da COSAMPA ou da CESAM. Algum técnico quer fazer algum complemento? Algum técnico quer fazer um complemento? Orlando Gomes. Bom dia. Orlando Gomes, da CESAM, não é? Isso. Bom dia. Pois não, senhor Orlando. Bom dia a todos, primeiramente. Excelência, com a questão desse projeto de reabilitação dos canais da Bacia do Una, nos chegou aqui para a CESAM algumas demandas de ordem técnica para nós podermos complementar algumas ações que serão realizadas nesse projeto de reabilitação, de grande parte dos canais. E, entre elas, é a elaboração do termo de referência para um projeto socioambiental dessa área toda, entendeu?
Nós estamos aqui numa fase de elaboração, já fazendo os ajustes devidos. Em função, nós temos um problema aqui de... Mas ele vai acompanhando. Então, entre essas várias demandas que chegaram para a CESAM, uma que foi interessante foi essa desse projeto de sustentabilidade socioambiental. Nós estamos já em fase de conclusão, já foi para o Promabem para fazer uma avaliação prévia pelo banco financiador aí, e a gente está aguardando só essa resposta para poder dar prosseguimento nesse projeto aí. Ele vai complementar as obras físicas lá com essa parte socioambiental, de sustentabilidade socioambiental. Foi esse complemento mais que a gente queria colocar aqui, além do que o Marcos Ribeirão falou, né? Do nosso serviço de limpeza, a questão da nossa programação, que é feita anualmente para minimizar esse problema de alagamento na Bacia do Una. Tá certo? Essa era a minha colocação aqui como técnico aqui da Secretaria. Certo. Senhores, eu vou dar o seguinte encaminhamento. Existem os pedidos que foram apresentados para a Defensoria Pública. Eu acredito que eles são pedidos que devem mais ou menos estar em consonância com aquilo que o Ministério Público apresentaria se estivesse na audiência. E existem informações que foram mencionadas oralmente que eu acredito que ainda não faziam parte do processo. Especialmente em relação ao Pronabem. Excelência, é que alguns fatos que foram apresentados diz respeito à subbacia 2, que ela não tem nada a ver com a bacia do Una. Eu gostaria de pedir gentileza que esses fatos fossem atrelados da bacia do Una. Certo. Então, obrigado, dona Cristiane. O que eu vou fazer no encaminhamento é o seguinte. Eu vou fazer uma pequena deliberação por escrito, ou seja, não vai ser exatamente agora, mas ainda hoje, e abrir para manifestação da Prefeitura do município de Belém e da COSAMPA. Tá? Então, tanto o município quanto a COSAMPA vão colher informações do seu corpo técnico num prazo que eu vou estipular. Mas eu compreendo que seja de extrema importância que esse processo passe a funcionar como uma espécie de monitoramento social desse problema que envolve toda a macrodrenagem da Bacia do Una. Eu acredito que nós temos condições de transformar esse processo numa espécie de um canal que pode funcionar como um monitoramento para que nós tenhamos um passo adiante, né? Um passo adiante. E para esse monitoramento funcionar, obviamente que todos os atores vão ter que prestar a colaboração mais disponível possível, né? Foi muito importante, então, a colaboração do Sindicato dos Urbanitários, inclusive trazendo documentação para os autos, e a intervenção mais recente da Defensoria também foi muito importante nesse sentido, né? Eu acredito que o processo ele já vai ganhando uma consistência técnica e jurídica maior a partir desse momento. Então, eu vou fazer uma pequena deliberação, conferindo um prazo para o município e para a COSAMPA, mas também, provavelmente, eu vou designar uma nova data para que nós tenhamos uma continuidade e aí, talvez, também uma deliberação sobre os pedidos que foram feitos, viu, doutora Luciana? Até porque eles são pedidos que praticamente já tinham sido apreciados, né? Praticamente... Eles combinam mais ou menos com aquilo que já havia sido deliberado. Então, acho que a questão é pensarmos na execução mesmo, né? Certo, senhores? Então, vai ter uma deliberação nesse sentido que eu mencionei agora. Vou conferir um prazo. Minha última consideração é que só agora eu percebi que eu não incluí no pedido, mas se o senhor entender que é possível... Os manuais a que a petição faz referência, que são os manuais de como deve ser cumprido isso aí, que são da Prefeitura e da COSAMPA, eles não foram, por mim, localizados nos autos.
Então, se eles realmente não tiverem, eles podem ser determinados as RES que apresentem, para a gente poder ter um norte do que é para ser feito. Né? Certo. Fica como mais um pedido em relação àquele que a senhora já apresentou. Tá bom? Então, eu vou encerrar essa audiência gravada. Vai ter uma pequena deliberação, os procuradores da COSAMPA e do município e todos os demais vão ser informados. E provavelmente vou designar uma nova data no final de janeiro para que a audiência continue, independentemente de deliberação, mas a minha ideia é que nós passemos a ter uma espécie de monitoramento das ações administrativas. Correto, senhores? Tá bom? Então, nós vamos encerrar agora a gravação e a deliberação será inserida nos autos mais tarde. Certo, senhores?